Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje tratando de um assunto polêmico aí das rodas de diálogo maternos, pois é, birra. Veja agora que na hora H tem algumas dicas que podem te ajudar a resolver ou apenas contornar pelo menos a situação. Veja aí. Tem nas situações que você pode fazer inúmeros tipos de atividade com a criança, como desfocar a atenção dela, mudar a atenção do foco dela. A gente fala aqui no nosso linguajar, tapear a criança, mudar o foco, apontar para outra situação, que ela possa, naquele momento, que possa haver um constrangimento, de esquecer e sustentar o não. O não, olha, não pode. Tem outras formas como a evitação também. Em casa, antes de sair de casa com a criança, você pode conversar com eles, olha, a gente vai fazer isso, vai acontecer isso aqui não pode acontecer, vamos combinar assim. E essa forma de combinação, ela sempre, ou quase sempre, ela funciona com a criança. E ignorar, simplesmente não dar atenção. É uma boa forma também. Às vezes você ignorar, deixar ela refletir, deixar ela começar a pensar por si mesma que aquela situação ela não vai mudar. O não, ele está ali, o não existe. Ela vai entender, começar a compreender que, não está adiantando. Então, quando você faz algum comportamento, quando você efetua um comportamento repetitivo, que vê que não funciona, que não é atendido, você começa a pensar em outras formas, as formas que os pais realmente esperam que as crianças façam. E as palmadas? As palmadas, eu digo para vocês que devem ser evitadas sempre. Eu digo até para as pessoas que as palmadas seriam um atestado de incompetência dos pais. Incompetência não é que os pais eles não querem, não é que os pais eles não se esforçam, não é que os pais eles têm um desejo que a criança aprenda. Só que eles simplesmente não sabem, simplesmente não aprenderam, simplesmente não estão, vamos dizer assim, nesse ponto, perdido nesse aspecto de não saber como ter ferramentas para utilizá-las. Então eles ficam perdidos. Acaba com a palmada na cabeça dos pais, de alguns pais, sendo a melhor forma, e na prática não seria, na verdade, a melhor forma. Teria muitas outras formas de ensinar a criança. E agora a gente continua o nosso bate-papo com a psicóloga Arlene Amorim, que está esclarecendo as nossas dúvidas hoje. Arlene, o meio físico que a criança está pode contribuir com o comportamento dela? Com certeza. Isso porque as crianças, elas costumam captar no ambiente possibilidades para que ela possa testar novos comportamentos dela mesma, os limites, né? Às vezes ela chega na casa da avó e percebe que o ambiente está sem uma rotina, está desregrado realmente, né? Então ela começa a perceber que ela está solta naquele ambiente e começa a testar vários tipos de comportamentos muitas vezes inadequados que ela não poderia fazer em casa com os pais, ela sabe disso. Então ela começa a testar em outros contextos para ver se com outras pessoas ela consegue algum efeito, né? Nossa, as crianças são mais espertas do que a gente imagina. São muito espertas. Arlene, então, quando o pai deve ceder a birra? Jamais o pai deve ceder a birra da criança, porque a partir do momento em que o pai ele não é consistente, ele não é coerente, a criança vai estar solta, sem nenhum direcionamento. Ela pode entender que em alguns contextos, em algumas situações, a criança ela vai conseguir o que ela quer. Como a gente falou na situação do shopping, a criança, quando ela chega no shopping e grita por algo, chora por algo, e o pai, para esconder aquela situação, para resolver da forma mais rápida possível. Para se livrar exatamente. Constrangimento. Exatamente. Quando o pai, buscando se livrar desse constrangimento todo, fornece logo o que a criança quer, ela tem a chave na mão para conseguir tudo a partir daquele momento dessa forma. Arlene, e então, qual seria a saída? O que é que os pais devem fazer na hora da birra? A primeira opção seria realmente conversar com a criança. Quando a gente vai sair com a criança no shopping, a gente tem que explicar para ela o que ela vai encontrar lá, quem são as pessoas que vão estar lá, como ela deve... Você fala conversar já antes mesmo da situação, digamos, uma preparação. Isso mesmo, antes mesmo. Muitas vezes, quando a criança está sendo inserida no contexto escolar, muito bebê, 1 ano e meio mais ou menos, ela começa a ir para berçários, escolas. Então, ela tem que saber desde antes, desde casa, o que é que vai acontecer. Muitos pais acham que é muito pequenininho ainda, não vai entender, mas as crianças elas entendem, principalmente pela observação, o sentimento, o olhar dos pais para com ela. Então, é muito importante essa conversa prévia sobre tudo o que está acontecendo, sobre todo o processo pelo qual a criança vai passar.
Certo, então, digamos, por exemplo, vamos colocar aí numa situação prática, né? A gente sabe que um dos grandes motivos aí que as crianças fazem birra é querendo um brinquedo, né? A gente sabe que isso é muito comum. Os pais vão ao shopping, sabe que a criança vai acabar passando por uma loja de brinquedos, vai acabar querendo alguma coisa, de repente eles conversam sobre isso antes, filha, a gente vai pro shopping, porém, hoje o papai não vai poder comprar um presentinho para você. Em um segundo momento, de repente, a gente compra. Hoje não. Dá para fazer isso na prática? Dá para fazer isso, com uma ressalva pela segunda parte da sua fala. A gente só pode prometer para a criança algo que realmente a gente vai cumprir. Então, aquela questão de que na volta a gente compra ou em um outro momento a gente compra, realmente a gente tem que, os pais, né, no caso, devem realmente comprar em um outro momento. Ou se eles prometerem que na volta aquilo vai acontecer, a compra vai ser feita, que realmente aconteça. E se realmente prometerem também que não vão comprar, também não. Tanto para o positivo quanto para o negativo. A criança precisa de um pai e uma mãe consistente, um responsável cuidador consistente. A partir do momento em que a palavra foi dada, aquilo deve ser cumprido pelos dois cuidadores, não é isso? Arlene, e às vezes a criança acaba tendo um comportamento bastante agressivo na hora da birra. Para os pais é difícil também controlar. Os pais precisam segurar o tom de voz para não aumentar demais e, ao mesmo tempo, precisam impostar uma certa firmeza, uma certa autoridade. Como que o pai deve se portar nesse momento, na hora de explicar para o filho que não vai rolar aquilo por causa do comportamento dele? É muito importante ter para com as crianças a empatia. Você tem que falar para a criança, ou os pais têm que falar para a criança que eles entendem que elas querem muito aquele brinquedo. Que eles sabem que eles querem, que a criança quer muito aquele brinquedo, mas que aquilo não é possível. Eles têm que ser claros em dizer que aquilo não vai ser possível, mas empáticos em dizer que eles entendem que o brinquedo é muito legal realmente e que a criança está certa de querer, mas ela não pode ter aquele brinquedo naquele momento. Então, eles devem oferecer uma segunda opção para a criança, né? Para que ela também não fique sem nada, né? Compreender para a criança, explicar para a criança que ela pode sim brincar com outras atividades e distrair realmente a criança às vezes para outra brincadeira, né? As crianças hoje em dia elas são muito rápidas, elas veem um brinquedo que elas querem, compram e logo descartam, abusam, né? Abusam. Então, é muito interessante assim que às vezes a criança quer muito aquilo naquele momento, mas quando o pai redireciona ela para outro objeto de interesse motivador, ela já se esquece rapidamente daquilo. Então, os pais com um certo manejo, eles conseguem fazer isso facilmente. Mas os pais devem endurecer na hora de falar também, mostrar autoridade? Ser firme, mas nunca gritar com a criança. A criança aprende por imitação. Também é uma das formas da criança aprender. Então, a partir do momento em que eu peço para uma criança não gritar, gritando com ela vai observar o comportamento do pai de gritar ou da mãe. Ela não vai observar que ela não vai ouvir que ele está pedindo para não gritar. Ela vai observar e aprender com o comportamento dele de gritar. Então, isso é muito sério, muito grave. A criança está aprendendo o tempo todo, vendo quantas vezes a mãe não calça um salto alto e a filha vai lá e copia. Então, isso vai de comportamentos externos, né, motores, até comportamentos psicológicos, realmente. Numa situação hipotética, a criança lá deu o show, os pais ficaram extremamente constrangidos e então, né, passaram a agir com agressividade. Quais prejuízos que esse tipo de comportamento, esse tipo de embate entre criança e pai e mãe pode causar nessa criança? Nossa, são muitos. A criança, ela, como eu falei, tende a aprender por imitação, então ela tende a reproduzir esse comportamento em outros contextos. Ela passa a reproduzir isso com os amiguinhos da escola, com os irmãos, com os primos, até com a relação com o professor, porque é outra figura de autoridade muito presente na vida da criança, né? Então, isso é muito delicado, muito preocupante. Os pais precisam realmente manter a calma e exercitar isso, porque é algo que pode ser aprendido. Muitos pais acham que o seu temperamento é realmente mais agressivo, mais estourado, né, como a gente fala, mas não existe isso. Todo pai, toda mãe pode sim aprender a se controlar. Quando os casos ficam bastante recorrentes, é mais preocupante? Com certeza, como eu falei, né? A criança não pode aprender que essa é a única forma dela aprender, ela precisa se comunicar, isso é importante para o repertório verbal da criança. Se ela aprende que só gritando e chorando ela vai conseguir o que ela quer, como que ela vai aprender a se comportar melhor, a se falar melhor, aprender a falar por água, por exemplo, quando a criança é muito pequena? Para que ela vai aprender a falar água, ou mamãe, ou papai, ou estou com fome, até frases mais complexas, se a partir do grito e do choro ela consegue? Ela consegue. Não. Arlene, vale a pena depois que passou a confusão inteira, tá todo mundo bem, já foi superado, vale a pena voltar ao tema com a criança?
Com certeza, a conversa é essencial. A criança ela precisa entender o que foi que aconteceu. Muitas vezes os pais, eles tentam no momento da birra conversar com a criança. E às vezes ela não quer ouvir. Ela não vai ouvir, não vai ouvir. A criança está gritando, a criança está chorando. Então muitos pais eles têm um comportamento de gritar em relação à criança. Você precisa ficar quieto, você precisa calar, me ouça. Sendo que não, o pai, a melhor estratégia do pai é ficar na altura da criança, porque ele não pode ser aquele adulto que fica de cima falando com a criança. O ideal é que ele fique na altura da criança e converse com ela, mostrando empatia, como eu também falei antes, e dizendo, olha, não vai ser agora assim. Se você continuar chorando, eu não vou ficar aqui para te ouvir. Quando você se acalmar, eu volto para a gente conversar. E aí, se for em casa, né, algum ambiente que permita, ele deixa a criança lá, comportadinha, tentando se acalmar, chorando ou gritando. Quando a criança realmente parar com esse comportamento, ela volta e diz, agora eu estou percebendo que você está apto para conversar, vamos conversar? E realmente discorrer uma conversa sobre isso. Muitos pais, como eu falei antes, eles tendem a achar que a criança não vai entender isso, que ela não vai compreender esse raciocínio, mas a criança entende sim, até porque comportamento frequente e consistente a criança entende. Arlene, vale a pena, por exemplo, comparar o filho? Digamos, o filho deu show e depois depois que está tudo calmo, o pai chega para explicar e fala, filho, olha, aquele teu comportamento está errado, você não pode fazer por esses motivos. Seu primo não age dessa forma, seu primo age corretamente. Esse tipo de comparação é válida ou pode ser prejudicial? Não é válida e pode sim ser prejudicial, porque termina afetando a autoestima da criança. A criança ela vai entender que o outro é melhor do que ela. E uma pessoa que poderia servir de modelo, de exemplo positivo para a criança, acaba sendo um objeto de raiva realmente, de frustração, de rancor daquela pessoa, que aquela pessoa é melhor do que ela. E isso não é o ideal. Uma possibilidade de comparação seria da criança com ela mesma. Você poderia dizer, olha, querida, você se comportou tão bem naquela outra situação, nessa agora você já não foi tão legal. Vamos tentar manter aquele comportamento que você executou em uma outra situação. Valorizando, então, o bom comportamento da criança em outros momentos. Exatamente, compará-la com ela mesma e não ela com os demais. Porque cada criança é individual, cada uma tem um determinado time de aprendizagem, então não é interessante compará-la com os demais. Arlene, e vale a pena, por exemplo, contar o que a criança fez na frente de outras pessoas e na frente dela, os avós, por exemplo, vovô, sabe o que a criancinha fez hoje? Fez isso, que feio, vale a pena isso? E o vovô faz, você fez isso mesmo? Os pais, com essa repreensão, eles estão querendo fazer com que a criança aprenda, ou sinta na pele, digamos assim, que ela fez algo errado e pare com aquele comportamento, mas isso termina gerando um comportamento de humilhação, de vergonha. A criança se sente constrangida realmente diante daquilo que ela fez, né? E isso não é necessário. Uma forma de corrigir são outras estratégias que a gente pode usar para corrigir a criança de uma forma mais eficaz e efetiva, não realmente causando para ela vergonha, humilhação, constrangimento. Não é necessário isso e não é interessante. Pois é, e outra figura que também deve ficar atento a esse tipo de comportamento é a figura do avô, a figura da avó. Eles também precisam colaborar com os pais, para que os pais consigam aí controlar e superar esse tipo de comportamento e também não ceder. Sim, os avós, eles tendem a mimar mais as crianças, porque eles querem fazer tudo que eles não puderam muitas vezes fazer pelos filhos, eles acabam querendo fazer pelos netos, né? Sendo que os pais, eles precisam conversar com os seus pais, no caso com os netos, com os avós da criança, para que eles estejam juntos desenvolvendo a aprendizagem da criança, que eles sejam parceiros e não que o pai dê uma dica, uma instrução para a criança e os avós façam outra coisa. Isso não é interessante, de forma alguma. E tem gente que fala que a obrigação do avô não é de criar, e sim de mimar, né? Porém, se os avós participam efetivamente da vida daquela criança, existe uma responsabilidade sim. Afinal, como você falou, né? A criança se espelha em quem está ao redor, né? A criança imita. Então, os avós precisam também se preocupar um pouco com a educação dessas crianças. Ser firmes e estar em parceria com os pais, não é isso? Arlene, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que contribuiu bastante. Só mais uma perguntinha para a gente fechar. Esse comportamento passa? Essa fase passa? Passa sim, com a consistência dos pais, né? Um fato muito importante também é que às vezes a criança ela está demonstrando a birra como um sintoma de uma depressão infantil, muitas vezes não falada pelos pais ou não estudada. Muita gente acha que criança não tem depressão, mas criança tem depressão. Às vezes o TDAH, a criança é muito impulsiva.
não presta muita atenção, isso é entendido como birra, mas é importante destacar, se esse comportamento for muito recorrente, pode indicar transtornos mentais mais severos, então é importante ficar sempre esperto em relação a isso. É preciso, então, atenção, porque Muita pode atenção. não ser apenas uma birra. Que é com a aprendizagem da criança, um comportamento consistente, os pais conseguem contornar facilmente isso. Ok, Arlene, obrigada pela sua Nada. participação. Tchau, obrigada. E eu espero que você tenha gostado, assim como eu, que adorei esse bate-papo bastante esclarecedor. O programa Primeiros Passos vai ficando por aqui, mas não esqueça que semana que vem a gente tem novamente um encontro marcado para discutir esse lindo mundo da primeira infância. Então, até semana que vem.